Temos aí algumas pessoas aí no TikTok tentando falar, né, que a Bíblia ela sofreu alterações, né? Tudo, eles sempre se baseiam nessa filosofia, né, de alterações bíblicas. Vamos por parte. O único livro que existe nesse planeta que fala do início do homem até o fim e depois do fim é a Bíblia, né? É o único livro que tem. O primeiro começa com a formação do planeta, né? Das coisas, dos animais, do homem, né? Como é que foi formado o homem, do pó da terra, inclusive já se conhece que os elementos que estão presentes no corpo humano, realmente muitos deles se encontram na terra, né? Autenticando realmente de fato a criação do homem dessa forma. E a Bíblia trata outras questões que você não vai ver em outro livro. Ela fala do Filho unigênito de Deus, a razão pela qual ele veio ao mundo. Ela fala do sofrimento por conta do pecado. Depois ela fala da promessa do Espírito Santo, uma coisa que você não vê, né? Mas é como o vento que tem a sua... você não vê, mas você vê o movimento do vento, você percebe, né? Você percebe as mudanças. Então, ela fala sobre demônios, ela fala sobre o poder do nome de Jesus, ela fala sobre o fim do universo entesourado para o fogo, né? Fala do fim, do primeiro fim que teve da Arca de Noé, fala do próximo fim. Algumas vezes, alguns acontecimentos as pessoas tentam adaptar na Bíblia. Por exemplo, Hitler, né, a situação lá de Hitler, eles tentam adaptar na Bíblia. Só que a Bíblia tem uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Tem muitos falsos profetas no mundo. Antes da vinda de Jesus vai vir um anticristo, né? Que é um falso profeta que terá poder para enganar. A diferença desse falso profeta para os outros que aconteceram no curso da vida é que esse terá poder para enganar, porque vai ser uma época de sofrimento como a humanidade nunca experimentou, né? O final. Então, todos os fatos narrados no meio dessa questão, a história de Hitler, as outras pessoas que massacraram o mundo, isso não consta na palavra de Deus, salvo aquele citado por Daniel. É engraçado que as pessoas não pensam nisso. Esses dias, eu argumentei, né, no vídeo do cara sobre o Deus desconhecido citado por Paulo. E o cara falou, não, isso não é relato histórico, isso é relato religioso, de texto religioso. Não, isso é um relato histórico. Porque Epimênides era um filósofo conhecido, ele é conhecido no meio literário. Então, aquele relato é histórico, ele não está na Bíblia completamente. Na Bíblia só é citado ao tal Deus desconhecido, mas esse relato existe de fato nos livros históricos daquele acontecimento, de uma grande praga, né? Que aqueles povos clamaram seus deuses, mas só que a praga só cessou quando esse filósofo deu a ideia de clamar um Deus desconhecido, porque poderia haver um Deus maior do que o deles. Inclusive, eu comparei essa situação com o que está acontecendo hoje no século XXI, lá na Índia, né? Quando os hindus, lá, aquele povo lá que tem várias religiões, abandonaram os seus ídolos, né? Abandonaram porque não receberam a proteção contra o Covid. Então, até nisso eles têm bom senso, né? Se é Deus de verdade, tem que ter a proteção máxima. E só quem pode dar a proteção máxima é o nosso Criador. E isso não significa, a Bíblia nunca disse que o cristão tem superpoderes, que ele vai ser livre dos atropelamentos, das balas perdidas. Nunca foi citado isso na Bíblia. Mas Deus protege até o dia que for necessário a pessoa ir embora. Essa proteção acontece. Os fios da cabeça estão contados. E o cristão ele tem uma esperança pós-vida. A diferença da pessoa que crê em Deus para que não crê, que crê em outras religiões, é que ou ela tem uma esperança após vida errada, ou ela não tem essa esperança, que é pior ainda. Que você vai acreditar que você vai deixar de existir para sempre e não faz sentido isso. Não tem. Para que eu vou existir? Eu preferia não existir. Para que eu vou vir ao mundo
ter vários... todo dia tem que acordar cedo para trabalhar, tem que se preocupar com um monte de coisa, você tem coisas boas, né? Então você tem uma vida de lutas e você tem coisas boas que são aquelas coisas que te nutrem para viver, e aí a partir de que você morre acaba tudo. Não, pelo critério divino, as coisas, você vai herdar coisas melhores, coisas magníficas, coisas que o olho nunca viu. E isso faz todo sentido quando se trata de esperança, porque você quer ver os seus entes queridos lá no céu. Você quer ter essa esperança, mesmo que você não crê, você quer acreditar em uma coisa desse tipo, né? Vou falando loucamente como se fosse um ateu. Você quer que seja assim, dessa forma, mesmo que você não creia. Qual é o ser humano que não gostaria? Se fosse dado o direito de escolha, você quer viver eternamente num lugar bom, com a sua família, com aqueles que você conheceu aqui na Terra, com as coisas boas da vida? Com certeza, se isso realmente fosse materializado, as pessoas iam escolher esse caminho. E é esse caminho que realmente Jesus disse que a casa do meu pai é muita morada, muitas moradas, vou preparar lugar. Então, essa esperança é o que o cristão tem. Não tem como se arrancar isso. Não adianta tentar falar que a Bíblia foi alterada, porque há muitas questões que o cristão crê pela fé. Não é mais pelo que vê. Não é pelo que vê. O Espírito Santo. Você não tem um livro que relate o que é o Espírito Santo de forma sem ser pela Bíblia. O que se dá para entender, o pouco que se dá para entender, está na Bíblia, não tem outro livro, né? Expulsar os demônios com o poder do nome de Jesus. Não há outro nome que possa fazer isso, né? É porque a gente está acostumado a ver tantas trambicagens, tantas igrejas fazendo trambique, pagando os outros para fingir que estão endemoniados, que quando a pessoa experimentar um fato real, aí só aí que ela vai ver que o nome de Jesus era o poder máximo ali, só ele que podia ocasionar. E você tem outras coisas, você tem lá Lucas 13:10, uma mulher encurvada há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. E Jesus disse, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa. Então Jesus começa a falar de questões espirituais, doenças, algumas, né? Causadas, no caso ali uma mulher corcunda, causada por demônios. Isso você não vai encontrar em livros históricos nenhum. E mesmo que achasse, você não teria o poder necessário para expulsar. Se veio o Evangelho do Reino, esse Evangelho está demonstrando, primeiro, que o nome de Jesus materializa que ele está vivo, ele reina. Segundo, que ele reina sobre todas as coisas, né? Não há temor para quem crê no nome dele. E terceira coisa, só esse nome tem poder, não há outro nome. Hebreus lá você percebe que não existe outro nome que esteja acima dessas coisas. Porque ele venceu o mundo, ele venceu os demônios, ele venceu e tomou a chave da morte e da vida, da morte e do inferno, né? Ele que tem a chave, ele que é a fonte da vida. Então ele se prova como o Filho unigênito de Deus. E outra questão, a Bíblia também ela relata a questão do pecado humano. O ser humano sabe que tem pecado e ele se arrepende muitas vezes do seu pecado. E ele não é capaz de se auto-perdoar muitas vezes. Então ele tem que acreditar no perdão de alguém. E tem que ser alguém que venceu o pecado. Como é que outra pessoa vai te perdoar se ela também é pecadora? Então Jesus, sem mácula alguma, que nunca cometeu um pecado, ele consegue ter essa característica do perdão. Então há muita coisa na Bíblia em jogo. Há muita coisa pela fé. Tudo isso que eu falei aqui, Jesus, você só vê pela fé. O Espírito Santo, Deus, os demônios, o céu, tudo na Bíblia é pela fé. Mas quem condicionou o homem a compreender dessa forma? Não foi a letra, não foi os escritos achados, não foi nada material. Foi só mesmo o próprio Deus que escreveu no coração da gente essa história como sendo uma verdade tão absoluta quanto o seu nome é. Então não tem como você nem debater, porque o que o ateu quer é que você fique ali perdendo tempo. Eu aprendi uma coisa com Jesus, não lance pérolas aos porcos. O que é os porcos? Os porcos são as pessoas que rejeitam. Você jogar pérola para os porcos, eles vão fazer o quê? Ele não vai comer, ele não gosta de pérola. Então, mesmo que seja algo valioso, não jogue coisas valiosas a quem despreza. Deixe esses caras debaterem sozinhos, né? Os argumentos deles nunca vão mudar nada.
Porque a cada dia alguém entra na fé, a cada dia alguém se arrepende, alguém recebe essa palavra, e esses caras ficam com cara de babacão aí, ó, de banana aí, de bundões, sem acontecer nada. A vida deles é só em busca de um conhecimento vazio, que não tem esperança de nada, que não crê em nada. E ainda as pessoas, o pior é o cara acreditar assim, você é salvo porque se eu não acredito na condenação. Lembre-se que Jesus disse que o discípulo vai na casa da pessoa, não recebeu, sacode a sandália até para que o pó daquela casa não se apegue aos seus pés como testemunho. Foi assim que lá na época da Arca de Noé muita gente se lascou. Noé pregou durante 100 anos. Ele estava dando testemunho, ele estava testemunhando, ele era a voz de Deus ali. E o povo, não, não, não. Durante 100 anos pregando. E o povo não acreditava no dilúvio, né? Não acreditava. Não via que aquele lugar aparentemente poderia acontecer aquilo. Aqui no Brasil, quem esperava que um dia ia ter a praga do Covid? Ninguém esperava. A gente sempre viu isso fora, mas as coisas acontecem. E aí? Nunca esperou terremoto no Brasil, nunca esperou coisa dessa magnitude. Pode acontecer, tudo é imprevisível. Então fica aí essas coisas aí, essa discussão tosca, que não leva ninguém a lugar nenhum, porque se o ateu não quer se converter, não adianta você ficar tentando. Abandona, esquece. Deixa que ele assuma as consequências da sua escolha.